E aí galera, está começando mais um Quarto Mundo, um programa de entrevistas feito por jovens. E hoje vamos conversar sobre cultura de paz, que é um conjunto de formas de agir e de pensar que levam à não violência. Para falar com a gente, convidamos a Beatriz Cruz, que é jornalista e coordenadora do Instituto Sou da Paz. Fiquem ligados! Hoje recebemos aqui no estúdio a visita da Beatriz, que é formada em jornalismo e que vem desenvolvendo trabalhos relacionados à cultura de paz, como coordenadora do Instituto Sou da Paz. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem. Eu queria saber como que a gente pode se colocar contra a violência, mas sem ser alvo dessa violência. Eu acho que tem duas formas. A primeira é participando de projetos, né? Projetos sociais, se envolvendo, né, com isso, que falem sobre esse tema, né? Ou você propor aonde você está, na sua escola ou no seu bairro, problemas que conversas, diálogos que falem sobre esse tema e tragam essas várias, que debatam, né? Por que acontece violência e tal. E a outra coisa é participando de associações, de repente, no seu bairro. Se você mora num lugar que enfim, tem alguns problemas, tem muito roubo em determinado lugar, tem, sei lá, os bares acabam sempre sendo um lugar onde tem muita violência, sempre fica sabendo. Ah, eu posso procurar, tem uma associação de bairro no lugar que eu moro? Aí, se tiver, eu vou lá, converso, tento fazer parte disso. Também existem os CONSEGs, que são conselhos de segurança, conselhos comunitários de segurança, e que a população pode participar. Então, normalmente participam as polícias daquela região, os comerciantes e muitas vezes os moradores não participam, né? Então, também pode procurar, cadê o CONSEG no meu bairro? Tem lá no site da Secretaria de Segurança Pública, você pode ir e aí pensar as soluções para o problema do seu bairro, né? Às vezes a gente acaba agindo, ou vendo as pessoas no nosso dia a dia agindo de forma violenta e nem percebendo que elas estão sendo violentas. O que você acha disso? Eu acho que às vezes acontece mesmo, porque está tão naturalizado na gente, a gente às vezes nem percebe que a gente está agindo com violência. E eu acho que o primeiro passo é conseguir identificar, né? Quando eu estou fazendo isso, ou quando eu estou vendo uma violência e simplesmente não estou, né, fazendo nada contra ela. É claro, né, enfim, se você está vendo... aí tem vários tipos de violência. Se você está vendo um assalto na rua, você não vai fazer nada naquele momento, você bancar de herói vai fazer. Mas você pode fazer coisas para evitar aquilo, que nem eu falei antes, né? Participando da comunidade. Mas se você está vendo, por exemplo, uma cena de violência na escola, você pode sim fazer alguma coisa, né? E aí uma outra coisa que eu acho que está relacionada a isso, que tem a ver a diferença entre conflito e violência. Vocês já pararam para pensar nisso? Existe uma diferença muito clara, porque assim, a violência, ela não é natural. O conflito é. Conflito é assim, a gente tem na nossa vida uma série de conflitos. Desde os nossos conflitos internos, né, quem sou eu, até existem os conflitos que eu tenho com você, eu quero uma coisa, você quer outra. Até as nações têm conflitos, né? E muitas vezes a forma que as pessoas resolvem os seus conflitos é na base da violência,
É na base do confronto. Mas existem formas pacíficas de você resolver os conflitos. Desde deu com ela, não sei. Enfim, a gente discorda sobre alguma coisa. A gente pode dialogar, né? Eu ouvir você, você me ouvir, a gente tentar chegar num consenso, né? Ou a gente pode sair na porrada, sair na briga. Ou às vezes a gente evita, né? A gente vira e fala assim, eu vou evitar esse conflito. Não, 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 sabe? Aquela coisa de colocar panos quentes. Também não é legal, porque depois esse conflito vai aparecer de outra maneira. Então, o que a gente fala é que a cultura da paz, ela tem a ver com você resolver os seus conflitos de maneira pacífica. Seja os nossos conflitos ali no dia a dia, seja os conflitos entre nações. Porque hoje o que acontece é a forma de resolução de conflitos é na guerra. A cultura de paz só existe porque vivemos num mundo violento. Você acha que a paz pode ser alcançada? Muitas vezes a gente vê a paz mundial como uma coisa que está muito longe da gente, mas as pequenas atitudes, às vezes, dizem mais sobre, né, constroem mais a paz do que às vezes a gente pensa, nossa, né, porque tem guerra. Mas é isso, você resolver os seus conflitos de maneira pacífica, às vezes pode ajudar mais nessa construção do que, sei lá, coisas muito grandes que saem do nosso alcance. Tem uma frase que tem muito a ver com a cultura de paz, que é pensar globalmente e agir localmente. Vocês entendem? Uhum. Porque é isso, né? Você tem que pensar qual que é o problema real, né? A violência no mundo. Mas você tem que conseguir agir aqui. Você pensar no problema não pode te paralisar, porque senão é isso, senão você vai achar que você nunca vai conseguir a paz. E isso não pode acontecer, porque a paz é ativa, ela precisa de ação. A polícia brasileira é considerada violenta, tanto que é grande o número de homicídios cometidos por policiais. Qual a visão da cultura da paz sobre isso? Eu acho que assim, a polícia ela é vista como violenta e, de fato, em muitos momentos ela age com violência. Acho que tem aí uma história que a polícia, né, e principalmente, enfim, a polícia militar, vem de uma herança forte da época da ditadura, né? Então, agora, a democratização da polícia também está acontecendo. Assim como teve a democratização do país, que antes era uma ditadura, agora a polícia ela também está nesse processo. Então, existe um monte de mudança que precisa acontecer dentro da própria estrutura da polícia, né? Desde a formação dos policiais. Então, eles começaram a ter direitos humanos faz pouco tempo, né? Na carga horária, né? Quando você aprende lá na escola de policiais. Quanto na maneira deles agirem, né? Deles estarem mais próximos da comunidade, né? Enfim, de realizarem projetos em parceria com jovens, né? Também. Então, isso está começando a acontecer. E aí, sim, aí a gente acredita que vai ter, enfim, que a polícia vai estar dentro da paz. Às vezes a gente sabe falar mais da polícia que a gente não quer, mas é difícil a gente falar qual que é a polícia que a gente quer, a gente não tem muito essa noção. Tanto que aí lá no Sou da Paz a gente decidiu fazer um prêmio para a polícia, olha só. Meio eu falo assim, como assim um prêmio para a polícia? Mas às vezes a polícia é tão violenta, mas a gente sabia que não era a maioria. Que tem muito policial bom que está fazendo um trabalho que não é reconhecido, não é valorizado até para a própria instituição, assim. Então, a gente fez para valorizar boas práticas policiais. Então, sei lá, um cara que ele resolveu um problema na comunidade dele, dentro da lei, com soluções criativas, para a gente começar a dizer qual que é a polícia que a gente quer. Nas escolas, a gente sente que a maior parte da violência causada é mais pelo fato da divisão de tribos e famílias, tipo emos, punks, coisas assim. Você acha que isso é verdade mesmo, que é causado por causa de uma divisão de grupos? E o que você acha que a gente pode fazer para melhorar isso? O primeiro se você é jovem e está lá, a primeira coisa é parar para pensar sobre, enfim, se eu faço parte do grupo e o outro faz parte de outro grupo, por que eu vou brigar com ele? Né? E você se questionar. Você acha que dá para mudar essa realidade? A escola tem que ter esse papel pedagógico dela de colocar os problemas na roda.
Basicamente, eu sempre acho que isso é a melhor solução. E aí você pode criar várias coisas. Tem, inclusive, vários projetos, assim, em escolas que trabalham isso. Tinha um professor que ele fazia um negócio que era bolo com coca, que era sempre discutir os problemas, aí ele levava bolo, Coca-Cola, e aí a classe dele, né, tinha que, em roda, fazer uma assembleia para debater os problemas daquela semana, sabe? Sei lá, é um exemplo de um professor que poderia ser, sabe, feito para a escola inteira. Na minha escola também rolava bastante rivalidade, assim, entre os grupos e tal. A gente nem é tão diferente, assim. Só que é briguinha besta, sabe? Ah, fecha a janela, abre a cortina, liga o ventilador. Mas aí rolou da professora de português fazer um projeto de um teatro sobre o Dom Casmurro até. E acabou envolvendo a sala debatia e tal. Então, essas atividades diferentes, dinâmicas, acabam aproximando as pessoas, né? Se bem que nem rolou o teatro, né? Mas a gente falou, professora, não rolou, mas você juntou a gente, então foi válido e foi uma cultura de paz. Ah, que legal. Não, é isso, é perfeito, entendeu? Precisa de novas estratégias, né? Juntar as pessoas. E olha, eu digo mais, eu acho, não sei o que vocês acham, mas a gente precisa não só respeitar os outros, mas valorizar. Porque a nossa evolução, assim, enquanto, né, espécie humana, tem a ver com isso, assim, com as diferenças. A gente precisa valorizar que todo mundo é diferente. Que bom que todo mundo é diferente, porque aí a gente consegue, sabe, somar, um completa o outro e a gente evolui. Imagina se fosse todo mundo igual. Não tem graça, né? Se relacionar com pessoas que são iguais a você. Todo mundo ia morrer de tédio. Viva a diversidade. A gente poderia ser robô, né? O Quarto Mundo vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco continuamos a nossa conversa sobre cultura de paz. Fiquem ligados.